A gente vai continuar então Gálatas, né? Gálatas. Aí Gálatas 5, 16 até o 18, tá? Esses 3 versículos a gente vai conversar. A gente já ia entrar direto nas obras da carne, no fruto do Espírito, mas aí o André falou, vamos dar uma introdução primeiro e depois a gente entra neste assunto espinhoso. Então, a gente está falando dos Gálatas, uma igreja que o apóstolo Paulo formou, instituiu, preparou e que sofreu um ataque do diabo para transtornar a igreja, para que eles voltassem atrás, para que eles perdessem a liberdade que eles tinham, para que tudo aquilo que eles foram ensinados, toda a bênção que Deus tinha derramado pelo Espírito Santo, eles queriam voltar atrás e voltar para a lei, né? Ficar debaixo do tacão da lei. E aí o apóstolo Paulo vai explicar essa luta que a gente trava, a luta que o cristão trava, né? Porque nós possuímos 2 naturezas, né? Agora, depois de aceitarmos a Cristo, antes a gente tinha só a natureza pecaminosa. Então nós éramos pecadores, não tínhamos esse conflito, porque a gente não sabia diferenciar a mão esquerda da direita, errava e continuava e não tinha consciência da maldição do pecado, né? Da extensão da maldição do pecado. Quando a gente se converte, a gente vai ter o conflito cristão, que Stott chama de conflito cristão. A gente vai ficar entre 2 situações, porque eu tenho 2 naturezas agora. Eu tenho uma natureza pecaminosa e tenho uma natureza de Cristo, né? E essas 2 vão entrar em um embate. O corpo da gente querendo que a gente faça de um jeito e o Espírito Santo falando que ele tem que fazer de outro. Então há ali uma briga dentro de nós para fazer a vontade de Deus. E eu falei na aula anterior sobre vontade. Nós temos vontades. O ser humano ele tem desejos, vontades, necessidades. Ele tem essa é a diferença do ser humano para os animais. Os animais têm instinto, o homem tem vontade. Só que aí você tem que aprender a alinhar essa vontade com a vontade de Deus, né? O versículo 16, vamos ler primeiro os versículos, né? 16 até 18, do capítulo 5 de Gálatas. Diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então esse aqui é engraçado, né? Aí faz, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aí ele fala o seguinte: não existe 2 naturezas dentro de você lutando para que você não faça a tua vontade. A natureza humana, ela quer que você faça a vontade, não a sua vontade, mas a vontade da sua carne. E a outra natureza cristã, de Cristo, ela não quer que você faça a tua vontade, mas a vontade do Pai. Essa é a diferença. Então, nas 2 pontas, você não vai fazer a sua vontade de nenhum dos 2 lados. Quando a gente faz discipulado, a gente explica qual é o maior inimigo da pessoa. Quando ela se converte, quando está iniciando o discipulado, a gente fala assim: qual que você acha que é o maior inimigo de você? O mundo, o diabo ou a sua carne? Aí a pessoa chega à conclusão que o maior inimigo dela mesma é a própria carne. O maior inimigo nosso somos nós mesmos, porque nós queremos fazer a vontade da nossa carne. Então não é nem o diabo, porque o diabo ele tenta de fora. Então ele vai lá, te tenta, e você faz ou não faz. Tem esse domínio agora.
Então, o maior inimigo está 24 horas andando conosco, dormindo conosco, somos nós mesmos. É a nossa vontade, da nossa carne. E se você fizer a vontade da sua carne, você não será feliz. Porque agora você descobriu que ela também não é a sua vontade. Aquilo que você fazia antes, quando você não tinha Cristo, você queria comprar uma casa, você ia, comprar um carro, você ia, comprar, fazer as coisas, uma família, você montava a sua família, você queria ter um filho, você ia ter um filho, você queria fazer as coisas, você fazia do teu jeito. Se desse certo, se desse errado, se você quebrasse a cabeça, o problema é seu, você cumpria a sua vontade, você ia no curso desse mundo. Agora não, agora você sabe, se você seguir a tua cabeça, se você seguir o curso desse mundo, se você fizer a vontade da tua carne, você sabe que não vai dar certo. Você vai sofrer as consequências dos erros que você plantou. Tudo que você plantou, você vai semear de volta. Né? Então agora a gente tem essa consciência, a gente sabe que a gente tem essas duas naturezas lutando uma contra a outra, para que você não faça a tua vontade. Na aula anterior que eu falei sobre vontade também, voltando para o livre-arbítrio, as pessoas acham que elas são livres agora, Jesus Cristo libertou eles para eles fazerem o que eles acham que é certo. E não tem nada a ver. É justamente você é livre para não fazer a tua vontade. Você agora consegue não fazer a sua vontade. Agora você consegue, embaixo da graça de Deus, fazer a vontade de Deus. Você sabe que existe uma vontade de Deus, né? Porque antes do Evangelho, a gente nem sabia que existia uma vontade de Deus. A gente achava que tudo como é que é? Nunca deixe de sonhar, realize os seus sonhos. O cara lá de cima vai fazer o que você quiser. Então, era tudo isso, era tudo o egocentrismo, era eu. O mundo gira ao meu redor. Por que aconteceu comigo? Quando a pessoa fica doente na família, por que aconteceu comigo? Porque você é um ser humano como outro qualquer. Pode acontecer com um vizinho, pode acontecer com você também. O que é que você tem de melhor do que o outro? Nada, absolutamente nada. Mas a gente, egocêntrico, até tem gente ainda no Evangelho que fala isso, né? Mas Deus, por que o Senhor permitiu? E aí? Qual é a resposta para isso? O que Deus permitiu? Então parece que você está fora desse mundo, né? Parece que a pessoa está fora do mundo e que nada vai acontecer com ela. E vai acontecer com a gente normalzinho, como todo mundo, como todo ser humano, para nos colocar no nosso devido lugar, debaixo do pecado, onde todos os pecados estamos destituídos da glória de Deus. Somos pecadores, reconhecemos que somos pecadores, mas agora com a redenção. Então nós temos o corpo que ainda não foi transformado, então a gente vai lutar com isso. O corpo vai ser lá no final, vai ser transformado. Então por enquanto a gente tem que lidar com o que a gente tem. Tem o espírito renovado, então nosso espírito estava morto em pecado e delito, ele foi renovado pelo Espírito Santo, então isso foi renovado, temos um espírito novo, por isso nós somos nova criação, nova criatura, como diz a palavra. E agora, o que vai acontecer? Esse espírito renovado vai ter que também passar a atuar na nossa maneira de pensar. O Espírito Santo vai renovar a nossa maneira de pensar. Então eu pensava antigamente de uma forma, né? Eu achava dessa maneira, agora eu vou mudar, tem que haver mudança. Então quando eu não conhecia Cristo, eu amava os meus parentes. Alguns não é isso. Então eu amava os meus parentes e não amava tanto os meus vizinhos, ou os meus inimigos, ou outras pessoas. Agora eu descobri em Cristo que eu não só tenho que amar os meus, como os próximos e até os inimigos. Então a minha cabeça tem que mudar. A minha maneira que eu via o mundo tem que mudar. Eu amava a mim mesmo, só e ninguém mais. Agora eu descobri que eu tenho que amar a Deus acima de todas as outras coisas. Até acima de mim mesmo.
Então eu mudei o foco, eu me tirei do centro e coloquei Cristo no centro. Agora eu não sou um adorador de eu mesmo, né? Eu agora passo a adorar a Deus. Eu tirei aquele hedonismo, né? Aquela adoração ao homem, e eu falei, não, agora Deus é do centro. Ele vai para o lugar da minha vida que deveria sempre ter sido. Eu descobri que eu tenho que adorar a Deus em primeiro lugar. Então a cabeça da gente vai mudando, o Espírito Santo vai mudando, tem que mudar. Porque a gente vê gente na igreja que não tem mudança nenhuma, ela vai para a igreja 20, 30 anos, volta para casa, briga com os pais, briga com o vizinho, briga com o marido, briga com a esposa, briga com os filhos, não muda nada, não aprende nada. O pastor fala uma coisa na pregação, você tem que aprender com aquilo, Deus está falando. Aí, você o que tem que fazer? Aplicar na tua vida. Não é simplesmente ir lá, sentar, assistir o culto, voltar para casa e esquecer. Né? No meio do caminho, na volta para casa, esqueceu. Nem sabe o que foi que o pastor falou na pregação, já perdeu no meio do caminho. Porque você tem que aplicar na sua vida. Tem que haver mudança. Então, esses processos de mudança, quem faz é o Espírito Santo. Então, se você não dá esse lugar para o Espírito Santo trabalhar, fica complicado. Então, há um conflito cristão por causa dessas duas naturezas. A gente vai até morrer, a gente vai estar brigando, vai ter esses conflitos, essas crises existenciais, né? A consciência vai pesar quando a gente fizer alguma coisa errada. O Espírito Santo vai apontar o erro. Ele não fala assim, eu te disse, né? Ele fala assim, não. Mas você sabe o que ele falou. Você mesmo que fala bem que o Espírito Santo falou. Ele não é aquele que vai passar na sua cara, mas ele faz você lembrar. Ele faz você mesmo lembrar. Você mesmo falar bem que o Espírito Santo falou. Ele é que vai te convencer. Ele vai trabalhando na nossa vida. Então nós temos o pecado de Adão, da queda, né? Então, o Adão, como ele é o representante da humanidade, o pecado original, ele chama, não é porque é original porque deu origem à morte, né? Não é porque é original porque foi bom. Ele que deu origem a tudo isso que veio depois, toda a morte, a origem da morte entrar na criação de Deus. Então esse pecado nos acompanhou. Ainda que você nascesse um bebezinho, inocentezinho, que a pessoa fala assim, os bebês não são inocentes, não tem pecado. Ele tem um original. Ele não fez nada, nada, está ali, nasceu. 1 segundo de nascimento. Ele já traz com ele o pecado original, né? E como é que eu sei que ele traz o pecado original? Porque ele, a partir daquele de nascimento, como ele começa a morrer. Começa a contagem dos dias dele. Nós começamos a morrer no momento que nascemos. Começa a contagem. Um dia você vai morrer. Essa é a certeza que todos nós temos. Então, quando o pecado entrou no mundo, o que ele fez? Ele matou a criação. Então, essa é a maior prova de que todos pecaram. Como diz Romanos 3:23, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, ali, através do pecado, entrou a morte no mundo. Ok. Se você falar assim, eu não herdei o pecado de Adão, porque eu não tinha nada a ver com Adão, eu não estava no Éden, eu não vi nada daquilo, não me comprometa porque eu não estava lá. Ok. Tá bom, você não se convenceu ainda. Então, existem os nossos pecados. Ainda que eu Jesus não venha me salvar pelo pecado original que ele veio salvar pelos teus pecados, pelos nossos pecados. Porque a gente erra todo dia. E não adianta você dizer, eu sou perfeito. Não é um ser humano que pode dizer, eu sou perfeito, eu não erro. Não pode dar essa afirmação, ninguém pode dar essa afirmação. Porque a gente tem consciência de que a gente peca. Fala, você que fala. A Sofia, por exemplo, ela puxa o cabelo da mãe dela. Entendeu? Desde pequena. Desde pequena ela já puxa o cabelo, ela já faz manha, ela já bate na outra amiguinha para pegar.
ela mostra a língua, ela faz. Não é? Já, acho que é Santo Agostinho que diz que a criança é inocente pelo tamanho das pernas dela. Porque como ela não pode alcançar lugares altos, ela puxar e derrubar tudo, então os delitos dela são menorzinhos. Mas quando ela vai crescendo, ela vai se transformando numa criaturinha, né, um grego. Porque então, a limitação que nós temos é a limitação do nosso pecado. Então, quanto mais eu tenho condições de fazer coisas maiores, eu vou fazer também pecados, delitos maiores, porque eu tenho como fazer. Então, o ser humano, ele não pode negar. Uma vez eu estava falando com um amigo, que estava evangelizando, estou ainda, e ele falou: eu não entendo como é que o pecado, o que é o pecado, como é que eu peco, o que é o pecado original. Eu falei: eu estava com uma borracha, falei: segura essa borracha. Aí ele falou: o que significa? O que você quer dizer com isso? Eu falei: é para apagar. Essa borracha foi inventada porque você, quando escreve, você erra. Você vai errar se você escrever. É fatal. A gente escrever no computador, a gente erra, tem que apagar. O carro que o homem cria dá defeito. Tem que trocar peça, tem que passar por revisão. O avião cai. O submarino lá submersível afunda, ninguém acha. Porque o ser humano é falho. Então ele vai fazer coisas que falham. Isso evidencia que ele é pecador. Porque se ele não tivesse pecado nenhum, fosse perfeito, ele não erraria em nada. Quando ele fosse para a escola e fosse aprender matemática, tabuada, ele aprenderia de primeiro, nunca mais esqueceria. Ele ia tirar 10, porque ele ia escutar o professor ensinou e aprender, e imediatamente ele ia fazer correto. Ele não ia errar nada, ele ia fazer tudo perfeito. Mas se erra é porque tem defeito, alguma coisa, alguma pecinha saiu fora do lugar. Então Jesus, ele vem para restaurar a humanidade que estava precisando dessa restauração, né? E lá em Romanos 5,12 fala: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Está bem explicadinho aí, né? Ele falou: o salário do pecado é o quê? A morte, Romanos 6,23. Então, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, pecado passou para a humanidade inteira. Nós somos pecadores. Eu gosto sempre de dizer: enquanto eu me considerar pecador, o Evangelho é para mim. Cristo veio para mim. O Espírito Santo é meu. Os dons são meus. As bênçãos de Deus são para mim. Porque Ele veio para o pecador. Ele falou: eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os doentes. Então, toda vez que eu me enquadro com doente, Senhor, eu preciso de cura. Ele é para mim, Ele veio para mim. Agora, o dia que eu falar: não preciso mais de Deus, eu já estou suficiente, eu sou perfeito, sou maravilhoso, eu sou o cara, então, estamos perdidos, estaremos perdidos. Foi justamente o que a igreja de Gálatas queria. Ela queria se dissociar, se separar de Cristo. Cristo salvou, mas eu preciso fazer alguma coisa a mais. Eu preciso cumprir a lei, eu preciso dar o dízimo, eu preciso ir à igreja todos os dias sem faltar nenhum dia, que eu vou faltar no inferno. Eu não posso falhar, eu não posso errar, eu não posso, porque aí ele deixa só o sacrifício de Cristo, não é mais suficiente. Eu tenho que fazer também alguma coisa para a minha salvação. E não é impossível. Impossível. Nós não precisamos ajudar Cristo a nos salvar. Ele já fez isso por si mesmo. Ele falou: está consumado e está feito o serviço. Eu não precisei de ajuda, eu fiz por mim mesmo. Então, quando a gente começa, eu estava falando sobre arminianismo e calvinismo, teve um debate essa semana no grupo, e aí eu fiquei pensando uma coisa engraçada, que acusa os calvinistas. Isso é um reducionismo, não é verdade, mas a pessoa fala assim: o calvinista fala, uma vez salvo, salvo para sempre. Então eu posso ir do mundo, que vou voltar e Deus vai. Mas isso não é verdade, né? É um reducionismo, mas a pessoa fala isso. Você não fala no Armínio que você vai para a igreja e você aceita Jesus. E a Bíblia fala que a gente não aceita Jesus, Ele nos aceita. Então as duas pontas têm uns pontinhos de fora, são pontas soltas.
E aí, mas eu fiquei pensando, que às vezes a gente está na igreja e a gente está falando mal dos calvinistas que vão para o mundo e ficam lá e já são salvos, mas a gente fica dentro da igreja, no mundo dentro da igreja. Aí a gente fala assim, enquanto eu estiver na igreja eu estou salvo. Eu não estou no mundo, mas eu estou fazendo tudo errado, mas eu estou indo à igreja, não importa, eu estou indo todo culto, eu não falto culto, mas eu estou tão perdido quanto quem está lá fora, porque eu estou fazendo uma coisa só para dizer que eu não estou perdido, só para dizer que eu estou ali convertido, mas ele está, é como o povo de Jerusalém fazia, né? Nunca seremos invadidos, porque o templo está aqui em Jerusalém. Então as nações jamais invadirão a cidade. Engano seu, leve engano. Por quê? Porque não era o templo que guardava. Não era o templo que guardava Israel, era o Senhor do templo. Eles trocaram o Senhor do templo pelo templo. Então, às vezes a gente tem aquela mania de trocar Cristo pelas coisas que Cristo representa. A gente inverte e fica tão desviado quanto se você estivesse lá fora. Às vezes você está desviado dentro da igreja, achando que está agradando a Deus. Porque você troca. Tem gente que diz isso. Ah, sim, mas eu vou todo dia à igreja, porque o Senhor não me abençoa. Porque eu dou dia sou dizimista, porque o Senhor não me abençoa. Então ele condiciona a adoração a Deus a coisas que ele fez. Então é uma troca, é uma barganha. Eu faço aqui e o Senhor faz lá, né? Eu dou e depois o Senhor me dá de volta. E não é assim que funciona. O relacionamento com Deus não é por troca, não é por barganha, é por amor, é por vontade própria, não é por... Deus não quer que você faça obrigado, como se você fosse um robô. Eu faço de uma forma maquinal e ok, já está pago, como diz na academia, né? Eu fui à igreja hoje, opa, está pago hoje, eu não preciso mais. Está errado. Você tem que fazer com vontade. E às vezes quando você não tem vontade, você tem que ser sincero para Deus e falar, Senhor, eu não estava com vontade de vir à igreja. Não estava. Ok, não é pecado. Mas você chegando lá, o Espírito Santo muda tudo. Renova, levanta, fala uma palavra abençoada, você volta para casa, você fala, poxa, ainda bem que eu vim. Ainda bem que eu vim. Se eu tivesse ficado em casa, você estava lá, né? Chorando na pia e não tinha resolvido nada. Mas eu vim para cá e Deus deu uma direção. Então, às vezes tem que ser sincero. Tem que fazer, não pergunte para Deus o porquê, nem para quê. Pergunta tudo que você quiser perguntar. Seja sincero. Deus não vai ficar assustado com a nossa sinceridade. Porque a Bíblia fala que antes de subir a pergunta no nosso coração, ele já sabe. Antes de saltar na nossa língua, ele já sabe o que você vai falar. Então ele não vai ficar assustado com nada que você fale. Então tem que ser, com Deus tem que ser na base da sinceridade, da honestidade. E em 1 João 2,2 também fala que ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então tem esse negócio de que Jesus morreu. Tem uma história, né? Jesus morreu só para os que vão ser salvos. Não. Jesus morreu por toda a humanidade. Toda a humanidade. Para deixar bem claro que todos pecaram. Se todos pecaram, ele veio salvar, ele veio morrer. O sacrifício é eficaz para todos. É lógico que ele só vai... alguns vão se converter, né? Os que não se converter... Mas eu não posso, eu estava falando sobre julgamento, então eu não posso, o Evangelho não fala para eu mandar ninguém para o inferno. O Evangelho é boas novas de salvação. A Bíblia já diz, aquele que não crê já está condenado. Eu não preciso condenar ninguém. A falta de fé no sacrifício de Cristo já os condena. Eu não preciso julgar ninguém. Primeiro porque eu não tenho esse poder, nem de jogar ninguém no inferno, nem de colocar ninguém no céu, né? Isso não é minha prerrogativa. Então, eu tenho que levar boas novas, sempre. A pessoa não aceitou, não quis, ok, plantei a semente. Porque ela pode não aceitar naquele momento, mas lá na frente,
outra pessoa pode falar, aí depois vem outra fala de novo, a outra fala de novo, uma hora a pessoa entende e se converte. Agora, se eu mando ela para o inferno na primeira opção que eu tenho, na primeira já, não tem. E aí? Como é que fica? Então, esse é um erro que a gente comete muito. Mas voltando. Então, nós temos essa natureza humana pecaminosa, que nós vamos lidar com ela todo santo dia, todo santo dia. A gente vai ter que vencer ela todo dia. Então, sabendo disso, fica mais fácil. Né? Porque tem gente que acha que se converte e vira santo. Vira, mas o santo não é santo de andor. Santo, a palavra santo, significa separado do mundo, do sistema do mundo, do pecado, das coisas. Você não é mais Maria, vai com as outras. Todo mundo faz, eu faço também. Não. Agora eu falo, não, peraí, se agrada a Deus eu faço, se não agrada eu não faço. Agora eu tenho que agradar, eu tenho Deus para agradar. Eu não tenho mais a minha vontade para agradar, eu não tenho mais alguém para agradar, eu tenho um Deus, em primeiro lugar. É esse Deus que eu quero agradar. O que eu preciso fazer para agradar esse Deus primeiro? É sempre ter o pensamento primeiro, tem que ser esse. Na toda a minha vida, em todas as minhas escolhas, em tudo que eu fizer, eu preciso glorificar o Pai que está no céu. A minha vida tem que ser para glorificar a Deus. Então eu tenho que aprender a fazer a vontade de Deus. Não a minha, não da minha carne, mas agora a vontade de Deus. Tem a natureza espiritual. Então, através do novo nascimento, quando eu me converti, aceitei o chamado de Deus, fui lá, imediatamente aconteceu. O Espírito foi transformado imediatamente. Então, aquele espírito apagado, morto, em delitos e pecados, foi renovado pelo Espírito Santo. Então, agora, eu posso ter contato com Deus, eu posso ter relacionamento com Deus, uma coisa que eu não podia antigamente, porque o meu espírito não fazia essa ligação com Deus, era impossível. Então, agora eu posso entrar com ousadia na presença de Deus, eu posso ouvir Deus falar, eu posso falar com Ele, pela fé, eu creio que Ele está me ouvindo. Antigamente, você orava, tem pessoas que falam assim, quando não era crente eu orava, mas eu não sentia que Deus estava me ouvindo. Parecia que eu estava falando palavras ao vento. Mas depois da transformação, eu entendi que Deus estava do outro lado, me respondendo. E Ele responde as orações. Então, quando você chega a Deus, você tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador. Ou seja, Ele vai responder a tua oração. O problema é, eu faço oração e não espero que Deus me responda. Eu não tenho essa expectativa da resposta de Deus. E nós temos que ter. E Deus vai falar conosco de alguma maneira. A maneira como você entende. Então, se você tem o dom dos sonhos, Ele fala pelo sonho. Se você não tem nada disso, Ele pode falar no teu coração. Ele pode falar pela palavra. Ele pode falar até pelo programa de televisão que você está assistindo, né? Isso aí já comigo acontece direto. Mas Ele responde. Você espera que Ele vai te responder. Ele sempre responde, sempre. Agora você tem que ter essa expectativa. E o Espírito Santo faz isso. Ele te renova, te faz uma nova criatura. Lá em 2 Coríntios 5,17 fala isso, né? Que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, tem uma versão que fala, em vez de nova criatura, uma nova criação, né? Então, é como se Ele tivesse criado o Espírito de novo, renovasse o Espírito criado de novo. Então, você tem capacidade agora pelo Espírito Santo para vencer esse outro lado, que é a tua parte humana, carnal, que você vai brigar. As duas partes vão brigar. Então, com esse espírito renovado, você vai poder lutar e vencer. Agora você tem capacidade de lutar e vencer as suas vontades, coisa que jamais você conseguiria fazer antes. A gente era levado pelas nossas vontades. A gente era levado pela vontade do mundo, pelo pecado. A gente não tinha escapatória, não tinha como dizer, eu posso vencer. Não dava.
você só ia dar ruim. Só fazia coisa errada. Você tem a inclinação do pecado, é uma tristeza, porque tem o que vai dar, os passinhos que vai dar certo e o que vai dar errado. Você sempre escolhe o errado. Não tem aquela prova de múltipla escolha, que você tem que escolher lá, você sempre coloca no errado. Não tem jeito. Não tem jeito de você escolher o certo, porque o certo não te agradava. Fazer o certo não era legal. Fazer o certo não era da turma. Então você ia escolher sempre o errado. Então a tua mãe falava, não sai com esses meninos, drogado. Não, aí você vai para lá, porque lá é melhor, porque vai zanzar por aí, fazer o que interessa. Vamos na turma. A turma é legal, eu vou ficar descolado aqui, vou ficar deslocado aqui, então eu vou ficar lá para ficar na turminha, eu vou fazer tudo como todo mundo faz. Eu vou com uma turma maneira com as outras, eu vou fazer tudo que todo mundo faz. Aí eu tenho que viver a vida. O meu pai não deixa eu viver, minha mãe não deixa, fica me podando, não deixa eu viver a vida. O que é viver a vida? Se dá mal. Se dá mal. Quando traz o namorado, o pai fala, vai com a cara. Não gostei do seu namorado. A mãe não vai com a cara. Não, mas eu amo. Eu amo. Acaba com a vida da pessoa. O pai avisou, a mãe avisou, o vizinho avisou, todo mundo avisou, mas não. A minha vontade é essa. Eu vou pela minha vontade. Então, agora não. Agora você até tem a inclinação, né? Você fala, eu vou fazer isso, peraí, eu vou orar antes, perguntar para Deus qual é a vontade dele, para ele dar uma direção, ele vai apontar. Ou senão, quando você está na bica de fazer alguma coisa ruim, o Espírito Santo falou, opa, não vai por aí, não faz assim. Toma outra direção. Se você está sempre andando com Deus na tua vida, se a tua vida é uma vida dedicada a Cristo, o Espírito Santo vai te falar. Você vai comprar alguma coisa e não dá certo. Uma vez eu fui comprar alguma coisa, e aí eu falei assim, Senhor, eu vou lá. Mas se não for a sua vontade, o Senhor faz alguma coisa para não dar certo. Aí eu vou entender que é a sua vontade. Cheguei lá, caiu o sistema. Quando ele foi passar a compra lá, o cartão, caiu o sistema. Falei, tá bom, já entendi, tchau e bênção. Então, agora você tem como fazer isso. Você não tinha como fazer, e agora o Espírito Santo é teu conselheiro, teu amigo, e ele vai falar com você e vai te ensinar, né, como fazer. Então, através do novo nascimento, teu espírito é transformado e faz morada permanente em você, ele não sai mais de você, tá? Tem gente que já acha que o espírito não sai, fica saindo tanto da hora, não fica. Você nasceu de novo, o Espírito Santo vem morar dentro de você e acabou. Não sai mais, fica em você, tá? Então ele nos fortalece para lutar contra o poder do pecado e mais especificamente o poder da nossa própria vontade. Então, com o corpo ainda não transformado, que é a última coisa que ele vai fazer, né? E um espírito renovado, teremos que doutrinar nossa alma para não fazer a nossa vontade, mas a vontade para a qual Deus nos libertou. Então ele nos libertou do poder do pecado porque ele tinha uma função. Deus não nos libertou do poder do pecado para que a gente fizesse na nossa veneta, não. Ele nos libertou do pecado, para você não fazer mais a vontade do pecado da sua carne, mas ele tinha um plano em mente. Deus tinha um propósito. Agora ele quer que você faça a vontade dele. Ele não vai fazer nem a do pecado, a carne, nem a tua vontade. Agora você vai fazer a vontade de Deus. Infelizmente, não é essa a nossa vontade. A nossa vontade não é fazer a vontade de Deus. 99,999% a nossa vontade não é. A gente faz, por que a gente faz a vontade de Deus? Porque o Espírito Santo nos convence, porque o Espírito Santo nos transforma, porque ele prova por A mais B que a vontade de Deus é perfeita, agradável, mil vezes melhor que a nossa, porque a gente de vez em quando dá umas cabeçadas, porque ele fala vai para o sul, a gente quer ir para o norte.
Deus fala, não vai por aí, a gente vai. Por quê? Porque a gente ainda é teimoso, a gente ainda quer ir contra a vontade de Deus. Porque a gente acha que a gente sabe mais que Deus. Deus, eu sei mais. Eu sei de Pedro, mas Jesus, você não sabe nem pescar, você está mandando voltar de novo, lançar ele, o Senhor nem pescador é ele. A gente dá uma dessas para Deus, né? Ele não criou os peixes, ele não criou o oceano, ele não criou tudo, e a gente quer dar aula para Deus de como é que deve ser feito. De simplesmente confiar. Depositar nossa vida nas mãos de Deus e confiar. Falar, Senhor, eis-me aqui. Eu tenho medo, eu tenho incerteza, eu sou inseguro, eu não sou capaz, eu gosto das coisas muito sob meu controle, eu sou assim, estou falando que eu sou. Eu gosto das coisas no meu controle. Sai do meu controle, eu já fico apavorado. Eu gosto de tudo ali. Eu tenho que ter o controle. Aí quando Deus fala assim, você vai, lá eu vou dizer o que eu vou fazer. Você sai daqui, vai para lá e sai do serviço que você está, e aí me espera, porque embora você disse que a tua fortaleza, a tua rocha é Cristo, a tua rocha, a tua fortaleza é o teu trabalho, é a tua família. Então, a gente deveria depositar a nossa esperança em Cristo. E Ele é que vai nos livrar, vai fazer milagre, vai nos alimentar, vai nos conduzir, mas a gente não. Tem aquelas pessoas que falam assim, não, você está exagerando. Deus faz a parte dele, eu faço a minha parte. Cada um faz a sua parte. E aí é que está, o vento sopra, né? De onde vem o vento? Para onde ele vai? Ninguém sabe. Assim são os nascidos do Espírito. Deveria ser. Você vai onde Deus te soprar. Você tem que confiar a ponto de o Senhor está falando, eu vou confiar. Mas para isso, eu tenho que ter um ouvido bom para ouvir, né? Porque às vezes a pessoa tem uma orelha de dumbo, mas não ouve nada. Ela ouve tudo torto. Você fala X, ela entende Y. Deus manda ir para lá, ela vai para cá. E Deus falou. Eu senti paz no meu coração. Não, isso não é. Não vem com essa história não, de paz no coração, quando eu vi muita paz no coração, acabaram no buraco. Você tem que obedecer à vontade de Deus, acabou. Não tem, mesmo que você não sentir paz, você tem que obedecer. Você acha que o Abraão sentiu paz quando Deus falou para ele, sai da tua casa, da tua parentela, vai para o lugar onde eu vou te mostrar? Não sabia onde, não sabia, tem que deixar tudo, a sua segurança, tudo, vai. Ele sentiu paz? Não. Foi a última coisa que ele sentiu, foi paz. Porque ele ia para um lugar que ele não sabia onde era. Ia sair do confortável, da segurança. Que paz você não sente. Você obedece porque você crê em Deus. Você crê que Ele vai te sustentar. Mesmo no deserto. Ele vai fazer florescer no deserto. Vai te fazer uma mesa, uma ceia no deserto. Porque Ele tem poder. Agora, se eu confio no meu braço, na minha força, nas coisas que são minhas, para depois obedecer a Deus, não vai dar certo. Tá? Então agora nós temos condições de fazer. Porque o Espírito Santo ele vai falar com a gente e vai nos conduzir à vontade de Deus. Né? E aos pouquinhos a gente vai aprendendo. Porque a Bíblia fala que as ovelhas, elas ouvem a voz do bom pastor. E elas entendem que é o bom pastor que está falando. Porque tem gente que fala assim, mas eu não sei quando é Deus, quando Deus está falando, eu não sei diferenciar. Gente, quanto tempo você tem? Tenho 10 anos, tenho 5 anos, tenho 20 anos. Você não aprendeu a ouvir a voz do bom pastor ainda? Foi a primeira coisa que você fez quando você se converteu. Você só se converteu porque você ouviu a voz do bom pastor te chamando. Foi a primeira coisa que você fez. Foi ouvir. Era para estar craque já. Você já era para estar assim, ó, Deus falar e você, opa, eis-me aqui. Não é? Volta para a cama.
Deus falou uma vez. Aí depois acorda de novo, Deus fala 2 vezes. Aí volta de novo. É bom para criança pequena, né? Como Samuel. Samuel é criança pequena, ele se engana 3 vezes. Ok, criança faz isso. Agora, adulto não dá mais para você ficar esperando Deus falar 3 vezes com você, para você botar a rodinha no pé e fazer. Você tem que fazer logo na primeira, porque você já reconhece a voz do pastor. Mas a gente é leve para essas coisas, né? É o que interessa. Então, quando eu falo de vontade, nós temos vontades. O ser humano tem vontades boas. A pessoa tem vontade de ter uma casa. Isso é pecado? Não é. Você tem vontade de ter um casamento, uma família abençoada. Isso é ruim? Não, é bíblico. Você tem vontade de comprar um carro? Está errado? Não, está errado. Você tem vontade de estudar? Está errado? Não. Todas essas vontades que você tem são legítimas. Agora, quando elas deixam de ser legítimas? Quando eu não coloco essas coisas debaixo da vontade de Deus. Porque agora você tem que fazer dessa maneira. Então, por exemplo, eu quero fazer uma família. Aí, qual é a vontade de Deus para a minha família? Eu tenho que ver lá qual é a minha família. Vai montar uma família, a Bíblia fala que tem que montar uma família piedosa, de preferência que seja da parentela, e aí vai outras coisas. Aí você fala, não, Deus fala isso, mas a pessoa que eu gosto, o garoto que eu gosto, ele nem crente Deus vai converter ele depois. Menos de casa, depois ele converte. Né? Então, aí a pessoa casa, o cara não é cristão, ela quer que ele tenha comportamentos cristãos, sendo que ele não era, ela sabia que ele não era, ele não conhece as escrituras, ele não sabe a diferença de nada. Aí ela diz que ama mais a Deus do que ele, que colocar Deus em primeiro lugar, ele já fica desumado. Como assim você casa comigo, não casa com Deus? E aí já começa a confusão. Então, a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Uma vez um irmão estava orando para comprar um carro, não tinha condições de comprar um carro. E aí ele veio falar comigo para ajudar ele na oração. Tá, ok, vamos orar, né? Vamos orar. Aí ele foi, Deus deu condições para abrir as portas para ele, ele foi comprar. Quando ele chegou lá, ele tinha um carro novo, ele podia comprar, mas ele não queria esse carro novo porque era um carro popular. Ele estava de olho grande no carro grandão, no carro maior, porque ele queria chegar no serviço e causar ciúme pro povo lá. Porque todo mundo no serviço tinha um carro bom, ele também. Eu falei, então tá errado. Você pediu errado. Porque o problema é o carro. Você quer o carro? Não é para passar na cara da sociedade. Né? Você tem que. É útil para você. Ok. Aí ele foi e comprou esse outro para passar na cara da sociedade. E não era novo, era usado. Cheio de problema. Cheio de problema. Muito lindo, mas ele tinha cheio de problemas para consertar. Por quê? Qual é a vontade de Deus? Tiago que fala, né? Pedir mal que pedir para os vossos próprios deleites. Você então está pedindo, não é porque você precisa do carro. Porque você quer causar para os outros, como os outros causam para você. Você trabalha no emprego, todo mundo vem de carrão, você vem com Fusca, aí você se sente diminuído, você quer também ser igual a eles, aí então vamos comprar um carrão. Quer dizer, não é necessidade, você quer se igualar aos outros. Essa é a vontade de Deus? Não. Essa é a vontade de Deus, você causar ciúme nos outros, você tripudiar em cima dos outros, você pisar nos outros, você querer ser melhor do que os outros, não é a vontade de Deus. Então, às vezes, a tua vontade ela é legítima, mas se ela não está debaixo da vontade de Deus, ela perde toda a finalidade. Você se perde totalmente. Né? A pessoa fala, eu vou matricular meu filho, o meu sonho é matricular meu filho numa escola particular e preparar. Mas aí, ele não vai visitar a escola, ele não vai ver o que se ensina na escola, ele não vai colocar debaixo da mão de Deus. Aí a criança vai para lá. Aí é uma escola moderna, liberal, que ensina a ideologia de gênero, e a criança está ali se alimentando daquilo, daqui a pouco está semeando dentro da tua casa. A escola é maravilhosa, mas é nociva para o teu filho. Deus sabe, ele não quer que você coloque. Uma vez tinha uma pessoa, vou falar aqui,
o sonho dele era entrar na USP. Queria entrar na USP. E ele já tinha feito uma faculdade de História, mas ele queria fazer uma de Filosofia, queria ir para a USP, tá? Ele tinha um emprego maravilhoso, já estava estabilizado na vida, e aí deixou o emprego e foi para a USP. E a mãe foi contra, o pai foi contra, a família inteira foi contra. Ele foi. Aí lá, ele foi viver naquelas repúblicas. E a república, você sabe o que é a república, né? É o inferno na terra. E aí, mas eu sou evangélico, eu vou influenciar os outros. Ah, tá, evangélico eu gosto. Chegou lá, todo mundo influenciou ele se desviou, foi uma coisa horrível, ele tinha chamado missionário, no final não foi para lugar nenhum, foi uma raça. Não terminou a universidade, saiu de lá quase louco, endemoniado, terrivelmente endemoniado, teve que ter libertação e tudo. Tá? Não estou falando contra a faculdade, estou falando as escolhas, quando você vai contra a vontade que Deus quer dar para a sua vida. Você vai fazer a tua vontade. Mas me pergunta, Deus, espera aí, eu vou para lá? O Senhor não tem um chamado? Ele sabia que tinha um chamado missionário desde criança, já estava se preparando, já fez teologia, estava ali esperando Deus chamar. Mas Deus não chamou no tempo que ele queria, então ele fez o plano B. Ele mesmo se lançou. Então, às vezes a gente se precipita, né? A gente vai na frente. Eu tinha uns amigos também que eles tinham chamado para pastorear a igreja, e aí a esposa teve um sonho em que Deus formava vasos, e 2 vasos, eram os 2, né? E aí eles foram lá em casa para contar o sonho, para dizer o que era. Eu falei, vem cá, realmente é isso que você entendeu. São vocês dois, Deus está preparando vocês para pastorear a igreja. Só que, entre Deus chamar e acontecer, tem um espaço. Esse espaço é onde Deus vai treinar vocês. Vai moer vocês direitinho, vai ver se vocês passam o teste. Então vocês têm que esperar, não, porque eles tinham recebido uma proposta de uma igreja no interior de São Paulo, e eles estavam doidos para ir embora. Aí eu falei, vocês não vão, que vocês vão se dar mal. E esse sonho não significa isso, ele significa que Deus está preparando vocês, mas não é para agora. Vocês precisam de muito ainda trabalhar de Deus, eles são muito crus ainda. Mas aí a vontade deles foi maior que a vontade de Deus. E aí eles foram. Catástrofe total, né? Tudo errado, deu tudo errado. Ele tinha saído de um emprego que era ele trabalhava numa empresa que era estatal, ele deixou tudo aqui, perdeu tudo, teve que voltar. Foi uma tragédia. Por quê? Porque antes do tempo. A pessoa não tem paciência. Uma irmã da nossa igreja também, quando eu estou falando com ela, tem chamado, tem chamado. Aí toda vez ela fica, eu tenho que ir para a igreja e tal, eu tenho que ir não sei o quê, eu tenho que ir tanto chamando no interior. Então eu falei, calma que Deus chamou. Agora, Ele vai provar os teus rins, Ele vai provar, vai bater em todo lado da tua vida, para ver se você realmente fica firme no chamado ou se você vai espirrar no de outra. Aí, você bateu nos filhos, teve problema com os filhos, teve problema no casamento, teve problema no emprego, teve problema na casa. Olha, Deus está fazendo assim, ó. Então, entre o chamado e realmente você ir para lá, tem um trabalhar de Deus pesadíssimo, para ver se você realmente está preparado, se você não vai desistir no meio do caminho, né? Eles estão lá firmão e Deus está fazendo, mas é difícil. Você tem que ter uma fé que é a vontade de Deus. Você tem que ter certeza que essa é a vontade de Deus, para você não fazer nada de errado. Então, às vezes a pessoa a vontade dela, que eu estava vendo o caso aqui vai para a internet, não posso falar o nome das pessoas, né? Estou filmando agora, estamos além do Spotify, nós estamos no YouTube, né? Então a gente pode falar muito, mas acontece muito com esses atores famosos, em que eles querem sucesso na carreira. Então eles fazem
vão fazer os filmes, ficam muito tempo fora de casa. E aí tem a esposa, tem os filhos, ficam lá, a Deus dará, e eles vão embora. Quando eles são, no final da carreira, eles são consagradíssimos. Eles já ganharam o Oscar, já tudo. Mas quando volta para a família está totalmente destruída. Porque ele fez a vontade dele. Ele achou que a vontade dele era legal e que aquela vontade dele ia abençoar a família, abençoar os filhos. Os filhos têm muito dinheiro, a esposa tem dinheiro, tem casão, mansão e tudo, só que na hora de usufruir, não há paz, não há, já não tem mais o casamento, os filhos estão drogados. Então, na realidade, ele perdeu tudo, ele não ganhou nada, ele perdeu. Por quê? Porque ele seguiu a sua própria vontade. Como diz aquela música do Presley, né? E também do Frank Sinatra. Eu fiz a minha vontade, eu fiz a minha maneira. E a nossa maneira não é boa. A maneira de Deus é perfeita, agradável, mas a nossa maneira é um desastre. Então a gente tem que sentar e falar: Deus, o que o Senhor quer para a minha vida? Qual é o teu propósito na minha vida? Eu não estou conseguindo fazer isso. Me dá uma direção. Eu não sei direcionar minha vida nessa área. O que é que eu devo fazer? Então, qual é o caminho da vitória cristã, né? Ele vai falar 2 pontos aí. Ser guiado pelo Espírito. Já falei bastante também. Andar no Espírito. Então, você tem que fazer 2 coisas. Então, se o Espírito Santo está sobre você, está em você, você não é à toa. Porque quando Jesus foi, né, ele ressuscitou e foi para o Pai, ele falou: não vou deixar vocês órfãos. Por que ele falou isso? Porque ele sabia que a gente sozinho não ia conseguir. Então ele falou: eu vou mandar um Consolador, um outro igual a mim, que tem o mesmo poder, ele vai trabalhar na vida de vocês, ele vai ajudar vocês, ele vai auxiliar vocês. Porque vocês sozinhos não vão conseguir. Eu sei disso. Então Jesus sabia que a gente não ia conseguir. Ele não podia mandar: vão para o mundo, evangelizem, façam, aconteça. A gente não ia dar certo. Ele sabia disso. Então, eu vou mandar o Espírito Santo. O Espírito Santo que vai nos auxiliar, aconselhar. Ele não está ali à toa. Tem gente que vive a vida inteira alienado do Espírito. O Espírito Santo, acho que é uma a figura da Trindade, né, da pessoa da Trindade, mais compreendida no Evangelho. Acho que de longe, acho que o Espírito Santo é o que mais a igreja menos conhece. Porque está aqui, está dentro da gente, está conosco. A gente tem um material extraordinário, um poder extraordinário de viver dentro da gente. A gente não sabe fazer uso disso e pedir para o Espírito Santo para nos auxiliar. A gente está um problema cabeludo. E a gente fica chorando, a família chora para uma, chora para outra. E você já está com o Espírito Santo para falar com ele e solucionar, te ajudar a solucionar. E você, uma vez eu estava no serviço, e aí eu saí na hora do almoço, aí fui pegar o carro para ir para casa para almoçar, e cadê a chave? Toquei no bolso, não estava. Aí perdi a chave. Aí eu achei que estava na gaveta, voltei para o serviço, procurei a gaveta, não estava na gaveta. Aí eu falei: vou ter que ir em casa, de ônibus, pegar a cópia da chave para poder abrir esse carro, vou perder meu almoço. Aí quando eu estava virando a esquina, Deus falou comigo assim, o Espírito Santo falou comigo: você ensina que Deus é onipotente, que Deus é onipresente, que Deus sabe tudo. Por que você não me pergunta onde está a chave? Aí eu quase tropecei e caí, quase caí na minha passagem. Mas foi tão forte. Aí eu falei: realmente, me perdoa, Deus me perdoa, porque a gente tem como fazer e a gente não faz. Porque a gente não crê que Deus pode fazer. Aí eu falei: Senhor, então me mostra onde está a chave, né? Aí ele falou assim: está vendo aquela banca na esquina? Vai lá e pergunta sobre a tua chave. Quando eu cheguei lá, a mulher já estava assim, ó. Esticou o braço, ela estava conversando com outro rapaz que estava vendo no jornal. Eu cheguei, ela esticou, ela sabia que ia pegar a chave lá. Então, às vezes a gente tem a condição, nós somos beneficiados por Deus, e a gente não faz uso disso.
Quando eu entrei no setor que eu estou agora, o serviço era terrível, era muito difícil para mim. Eu não conhecia nada, estava aprendendo tudo novo. Aí me tacaram o processo cabeludo lá e eu falei, meu Deus do céu, como é que eu faço esse processo? Aí eu fui, todo mundo tinha tentado e ninguém tinha conseguido, né? Então jogaram na minha mesa, eu era novato, falando, então vai para novato. Aí eu falei, meu Deus, eu não consigo. Se os fiscais mais antigos não conseguiam, quem sou eu? Me dá uma estratégia. Eu preciso de uma estratégia para poder desenrolar esse processo. Aí Deus falou assim para mim, não vai lá, não vai notificar a firma, a empresa, no local. Você vai chegar lá, o dono da firma vai te convidar para sentar, vai te enrolar. Você é novo no serviço, não conhece, ele vai te enrolar na lábia. O que você vai fazer? Notifica pelo correio. E quando chegar lá, ele vai ficar apavorado, porque é uma notificação com multa, ele vai vir até você. Então, no teu terreno, você consegue pegar ele mais fácil. Em vez de você ir no terreno dele, ele domina, traz ele para o teu, mas não deu outra. Você veio mesmo assim, trazendo tudo que eu tinha pedido. Ele nunca tinha trazido nada para ninguém, trouxe tudo que eu tinha pedido. Eu fiz, todo mundo ficou de queixo caído. Como é que eu consegui desenrolar esse processo que ninguém conseguia? Porque você fala, Deus, me ajuda, me socorre. Você lembra de Moisés? Moisés estava lá, todo atrapalhado, o que eu faço. Deus falou, o que está na tua mão? Já está na tua mão. A solução, eu já te dei a solução, está na tua mão. Às vezes a gente está com a solução na mão. Tem um Deus para nos responder, tem um Deus para nos conduzir, e a gente fica apavorado sem saber nada. Sem para onde correr, sem para onde. Nós temos o Espírito Santo. Então eu preciso ser guiado por esse Espírito. Eu tenho que deixar que Ele me mostre. Por que eu tenho que ser guiado por Ele? Porque nós estamos em um lugar. Não estamos em outro lugar? A nossa caminhada cristã, nós estamos caminhando para um lugar. Você sabe onde fica esse lugar? Você sabe como chegar no céu? Você sabe onde está a porta do céu para você abrir e entrar? Não. Por isso que você tem que ser guiado pelo Espírito Santo, porque ele sabe, ele vem de lá. Ele é que vai nos conduzir para lá. Eu não vou chegar lá sozinho. Eu não posso chegar sozinho, porque eu não sei o caminho. Ele é que está me conduzindo. Então eu tenho que deixar ele conduzir a minha vida, porque aí sim eu vou chegar certo. Mas a gente vem guiar, é difícil. E por que eu tenho que, depois que eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu tenho que aprender a andar no Espírito Santo? Como é que eu faço isso? A palavra andar nesse texto não é só caminhar, é você se enfileirar, é você se aprumar, eu coloquei aqui uma palavra, deixa eu ver se eu consigo explicar mais. Alinhar, é isso. É você se alinhar. Então, você está andando, mas não é andando de qualquer jeito. Você não está andando como se estivesse andando num campo, no espaço. Não, você está alinhado. O Espírito Santo, ele coloca todo mundo na fila, alinhadinho, para chegar no mesmo caminho. Não é, eu estou andando no Espírito do meu jeito. É do meu jeito. É da minha maneira. Eu acho que é assim. A Bíblia diz assim, mas eu acho que é assim. Eu já tive vários alunos do CETEBAB que falam, vem com essa, né? E o apóstolo Paulo diz que a gente tem que levar cativo todo o pensamento a Cristo, então a gente começa já, né, a dar os apertos. Porque o povo acha assim, eu tinha um aluno, eu não preciso ler a Bíblia para aprender teologia. Precisa. A teologia está falando sobre a Bíblia, não fala essencialmente sobre a Bíblia. Precisa, tem que estar no eixo. Aquele outro, eu sei que é assim, pastor, mas eu falei, irmão, a Bíblia diz. Aí ele fala assim, eu sei que a Bíblia diz, mas o meu pastor me ensinou assim, eu vou ficar com o meu pastor. Eu falei, meu filho, teu pastor é Cristo. Está totalmente equivocado. Então você começa já a laçar o povo, a mentalidade, a mente das pessoas, começa a puxar para alinhar com a vontade de Deus. A função da pessoa que ensina a palavra é essa. É desconstruir o que as pessoas pensam e alinhar ela ali para a mente de Cristo. Esquece a tua vontade, esquece a tua maneira de pensar, esquece o teu jeito de fazer, esquece, porque agora é o jeito de Deus. Aqui é do jeito de Deus. E só vai abrir a porta do jeito de Deus.
Não tem outro jeito de abrir essa porta. É só do jeito de Deus. Né? Então, guiados pelo Espírito e depois andar. Como é que eu ando? Vamos deixar de ter um pouco de teoria, aplicar na prática. Vamos para a prática. Como é que eu ando com Cristo? Gálatas. Antes de Gálatas, vamos ler Marcos. Marcos 8,34. Para a gente. Então Jesus, chamando assim a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É desse jeitinho que a gente anda com Cristo. É desse jeito. É se negando todos os dias, tomando a cruz e seguindo Cristo. Ninguém segue Cristo de oba-oba, sem negar nada, vem do jeito que está e continua do jeito que está, não. Não é assim que segue Cristo. Segue a Cristo, tomando a sua pedacinho de cruz, que você tem que carregar também, e você tem que se negar. Todos os dias eu nego as minhas vontades. Eu quero fazer isso por causa de Cristo. Eu não farei. Porque agora eu sou debaixo do senhorio de Cristo. E se eu quiser fazer a vontade do Pai, se eu quiser ter vitória na minha vida cristã, se eu quiser andar do lado do Espírito Santo, se eu quiser conhecer mais a Cristo, tem que ser a sua vontade também, né? Ele não quer ninguém do lado dele com cara feia. Deus não quer ninguém obrigado do lado dele. Ele quer que você faça isso porque você quer fazer isso. Você tem prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Você tem prazer, você se deleita na lei do Senhor. É diferente de você amar a Deus, gostar dele, querer estar com ele, do que eu faço isso porque sou obrigado. Né? Eu não quero, mas faço porque sou obrigado. Então não é assim. E a crucificação, ela é um processo longo. Então quando você pegava as pessoas e crucificava, né, os romanos, né, faziam isso, elas ficavam dias ali. Né? Foi quebrado o joelho dos que estavam crucificados antes do tempo, para eles morrerem mais rápido, porque ia ser a Páscoa, para não atrapalhar a Páscoa, que seria, né? Para não contaminar a Páscoa, então eles aceleraram. Mas geralmente eles deixavam lá e a pessoa ficava ali morrendo aos pouquinhos, longos, até que matasse de vez. Então é a primeira coisa, quando eu falo crucificar a nossa carne com as paixões, é um processo doloroso e lento. Vai dar trabalho, vai doer, a gente não vai querer, vai ter que fazer, até matar. Não é esse negócio, eu vou dar 5 minutos para Deus, eu vou descer da cruz. Você não desce da cruz, você só desce da cruz morto. Não tem uma outra opção. Ninguém desce da cruz e vai sair andando. É sempre você só desce lá morto. Então quando você matar a tua vontade, aí ok. Então é um processo que a nossa vida inteira não está fazendo. Até a gente compreender. Você lembra quando você. Geralmente acontece muito com pessoas que fumam, vai um exemplo. Ela não pode viver sem fumar. Ela acha que nunca vai parar de fumar. Aí ela se converte. Para de fumar. E aí ela fala assim, nossa, não me faz falta. Eu achei que eu nunca ia conseguir vencer esse vício. Que eu ia morrer fumando na igreja. Mas Deus tirou de uma maneira que hoje eu não sinto falta nenhuma. E eu não podia viver sem. Bebida é a mesma coisa, etc. Então, é assim que Deus faz. Ele mata essa vontade que você tem, que você tinha daquilo. E você nem percebe que você não depende mais daquilo. Então, todo esse processo vai ser feito várias vezes em várias áreas da nossa vida. O tempo todo. Esse também é um processo chamado de santificação. Conhecido como santificação. Ele vai matando a nossa vontade, vai matando aquilo que nos desvia de Deus, que nos leva longe de Deus, até que a gente esteja aquela área do meio. Ok, vamos para a próxima. E assim por diante. Então, o tempo todo. Nós vamos, enquanto vivermos, nós vamos ter essa luta. Você pode ter 100 anos de idade, você ainda continua lutando contra a sua carne. Não tem jeito. Tá? Então essa é uma luta diária que a gente tem que fazer. Só vamos ter vitória cristã se nós
deixarmos o Espírito Santo fazer essa transformação no nosso coração. Deixarmos Ele nos guiar. Deus, eu não farei nada que não seja da tua vontade. Eu vou agora ficar debaixo da orientação do Espírito Santo. E Ele é quem vai me conduzir. Deve ser, sempre. E eu vou aprender a andar em Espírito. A minha vida vai ser aprender a andar. É como se fosse um novo nascido mesmo, né? Começa a andar, começa a engatinhar, começa a balançar, não sabe ficar em pé, cai, levanta, segura, depois firma as pernas e vai, daqui a pouco está correndo. Então, esse é o entendimento. A gente o tempo todo vai estar lutando contra isso, mas o tempo todo o Espírito Santo vai estar nos dando vitória e nos aconselhando, nos instruindo para que a gente possa vencer todas essas coisas. Amém? Deu para entender direitinho, gente? Deu para pegar? Tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida?